tarde, quase que eu comecei falando boa noite, né? Porque para você que sabe, para você que não sabe, todas as segundas e quartas, às 9 horas da noite, eu tô fazendo live com bastante conteúdo de organização, produtividade, gestão do tempo, organização da casa. E eu já ia começar a live aqui dando boa noite, mas hoje é boa tarde, excepcionalmente hoje a gente está fazendo uma live. Eu convidei a Mel. A Mel, ela vai falar um pouquinho mais dela, mas ela é uma coach, minha mentora. Foi com ela que eu descobri a paixão pela organização. E oi, Fernanda, boa tarde. Foi com a Mel que eu descobri a minha paixão pela organização. E foi com a Mel que eu comecei, depois do meu processo de coach, de mentoria, que eu comecei a trabalhar com isso. E a gente vai falar como conciliar os inúmeros papéis que a gente tem, né? Quer saber, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, quer falar um pouquinho? Falei que você é minha mentora, minha coach, amiga, né? Que por conta de você que eu descobri a minha paixão por organização. Aí você quer falar um pouquinho? Vamos falar sim. Eu sou Mel Bracarense, sou psicóloga, sou coach de carreira para mães. Trabalhei no mundo corporativo por quase 20 anos, desse período 15 como gerente de recursos humanos. Amava o que eu fazia, até que a maternidade simplesmente me virou do avesso, ou me virou do lado certo, né? E eu descobri que eu tinha uma missão que não estava alinhada com aquilo que eu fazia lá. Eu descobri que aquela vida que eu tinha não dava para conciliar com a mãe que eu queria ser depois da maternidade, né? Com a mulher que eu queria ser, com a profissional que eu queria ser. Foi muito difícil, muito mesmo. Muitos medos, muitas dúvidas, muitos conflitos, muitas vozes externas e internas, até que eu decidi que era a hora de mudar. Ainda antes de começar de ser mãe, né? Eu já pensava em empreender, mas achava tão distante de mim, tão distante de mim. E a maternidade me deu essa coragem. Eu fui demitida depois da licença, o que uma informação importante também nessa trajetória, né? A gente tem um dado aí pela Fundação Getúlio Vargas que 48% das mulheres são demitidas após a licença, né? Um dado imenso, né? E nessa aí eu falei, acho que eu vou aproveitar, né? E quis mudar, fiz uma mudança profissional, comecei a atuar como coach, montei a minha empresa e fui especificando o nicho, até que eu percebi que realmente minha missão era com mulheres, com mães. E aí criei o programa Mães com Carreira, que é o único programa de coaching específico para mães. E através dele, nos últimos anos, eu já ajudei mais de 400 mulheres a descobrir a sua missão de vida, mulheres que não tinham nem ideia se tinham ou não talentos, a descobrir a sua missão de vida e a transformar essa missão em um negócio rentável, né? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu, Pri, pelo carinho de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Você já fez Você ter tantas vezes aceitado. lá, né? E eu acho que nunca tinha tido aqui ainda, né? Não, e eu agradeço o convite, porque eu sei que cada vez mais você é muito requisitada, né? E eu agradeço por você ter aberto um tempinho aí na agenda. Daqui a pouco você vai dar aula, 2 horas. E agradeço por você estar aqui. Eu sou da turma 2, né? Para quem não sabe, eu fiquei relutando muito para fazer o programa Mais com Carreira, achava que eu não tinha nenhum talento. A Mel perguntava qual que é o seu talento, o que você faz de graça? Eu falava, de graça só dormir, é a única coisa que eu faço de graça. Eu não faço mais nada além de dormir. De graça, só isso. E aí o negócio da organização estava debaixo dos meus olhos e eu não enxergava, né? Só depois de ter uma dor muito grande com a desordem da minha vida, da minha casa, e a gente chegar, eu e meu marido, a gente falar de separação, que eu vi que eu precisava de mudar, e aí a minha chave virou. E ali eu comecei a entender mais a organização e me apaixonar por ela. E estou aqui hoje, né, inclusive com as inscrições abertas para o curso Organiza Mamãe. E Então, como a Mel top. disse, o programa Mães com Carreira é o único programa exclusivo para mães. E o Organiza Mamãe é o único programa de organização, de produtividade, tempo, rotina e da casa também, exclusivo para mães também. Muito bom. Então, E como assim? Quando eu falo do programa para as meninas, tem gente nova chegando aí, ó.
Tem um tanto de gente que não é que é lá do seu Instagram, pode começar a seguir aqui Organiza Mamãe. Toda segunda e quarta eu estou trazendo live com bastante conteúdo. E as inscrições estão abertas para o curso. São 7 módulos. Dentro desses 7 módulos, o último módulo é só sobre a organização da casa. Então eu faço um tour completo pela minha casa, mostrando como que eu organizo cada ambiente, cada gaveta, cada armário. Eu tenho as aulas, os encontros ao vivo, né, online, em grupo, para tirar dúvida. E também tem uma mentoria de até 2 horas, só eu e a pessoa, a aluna, para a gente poder montar a rotina dela, o planejamento individual. E tem outros bônus também. Tem um bônus de EFT, que é com uma terapeuta holística, que é para quem não sabe quem que é EFT, né? Uma acupuntura sem agulha, sobre desapego e procrastinação. Então é um curso bem completo. E as inscrições estão abertas aí para a gente não esperar o ano começar, né? Para a gente já começar o ano, para a gente finalizar o ano já transformada, não esperar o 2020. A gente ainda tem uns dias aí para realizar as mudanças, né? E hoje a gente vai falar sobre os papéis, né, Mel? Quantos papéis a gente tem, né? Como conciliar esse tanto de papel? Exatamente. A gente é mãe. A gente é mãe, dona de casa, filha, empreendedora para quem empreende, funcionária para quem trabalha fora, para quem não trabalha, mas também o trabalho de dona de casa é um trabalho que não acaba. A gente, no meu caso, até síndica, tem gente que é dançarina, tem gente que é musicista, então a gente tem muitos papéis, né? E como conciliar o tanto de papel, né? E eu queria começar perguntando às pessoas que estão aqui como elas chegam no final do dia com aquela sensação de dever cumprido, que valeu as 24 horas, as 24 horas ela conseguiu realizar tudo que ela estava planejando, ou ela chega com aquela sensação cansada, com aquela sensação de que precisava de um dia com mais de 24 horas. Eu brinco que depois que faz o curso do Organiza Mamãe, você nunca mais vai desejar um dia com mais de 24 horas. Porque todas nós temos as mesmas 24 horas, né? Como que algumas pessoas conseguem realizar tantas coisas e outras pessoas com as mesmas 24 horas não conseguem realizar muitas coisas? Do hábito que a gente tem de repetir certas coisas, né? É igual quando a gente fala da maternidade, da culpa. Então, assim, tem uma frase que fala assim: nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E, assim, de verdade, não faz nenhum sentido, né? A culpa existe quando a gente tem alguma coisa desalinhada na vida da gente, né? E com relação a essa questão do tempo, é a mesma coisa, né? A gente tem o hábito, às vezes, de falar que tá sem tempo, mas é uma coisa meio repetitiva, a gente nem pensa pra falar mais. É igual quando a gente fala que tá cansada, já viu? Tem gente que acorda de manhã e já fala, não, eu tô morta. Quer dizer, de verdade, você acabou de levantar, mas na hora que você fala, tô morta, você definiu como é que vai ser seu dia, morta, né? E sem tempo, a mesma coisa, né? Na hora que você começa de manhã e já fala, nossa, tem 1000 coisas pra fazer, não tem tempo pra nada, acabou. Naquele momento ali, você já disse como é que vai ser seu dia e como é que você vai chegar à noite dizendo que você não teve tempo para fazer nada, né? Então a questão é muito mais de você, da sua mentalidade e da sua organização mesmo, né? Da sua rotina, de novos hábitos, né? De estabelecer foco, prioridade, do que de ter mais ou menos tempo do relógio, né? Eu fico lembrando quando a gente não tinha filho, né, Pri? Quando eu tinha os meninos, gente, eu jurava que eu não tinha tempo para nada. Eu jurava que eu não tinha tempo para nada. Depois deles, eu só fui acumulando outros papéis e tenho feito muito mais coisa do que eu fazia antes, né? Então, assim, o quanto que a gente se sabota pra caramba, né? Com essa coisa do tempo, né? Tanto que a gente começa a repetir algumas crenças que, como se fossem verdades e pronto. Aquilo ali começa a travar a vida da gente, né, Pri? Se a gente encontrar alguém na rua... Se você que está assistindo essa live encontrar alguém na rua agora e perguntar como é que você está, a primeira coisa, muito provável que ela vai falar assim, numa correria danada. Menina, mas eu tô numa correria que você não imagina. Então, foi exatamente isso. A gente vai falando
só que a gente está nessa correria e não para respirar e entender, tá correndo mesmo? O que está acontecendo, né? Sua vida tá organizada, sua vida tá desorganizada. Porque às vezes a gente está dando, às vezes, atenção para um papel muito maior do que a gente está dando para um outro papel. Às vezes a gente está atendendo, a gente tem que tentar deixar a nossa vida o máximo equilibrada possível. Então, às vezes, a gente está tendendo para o lado profissional demais, a gente tem que puxar para o lado pessoal. Às vezes, a gente está tendendo para o lado pessoal demais, a gente tem que parar e respirar, porque a gente quer ser a Mulher Maravilha, melhor em tudo. E por que não ser ok em algumas coisas? O ok também é suficiente. Então, às vezes, a gente se cobra demais, não sabe quais são as nossas prioridades, não dá atenção para o que de fato é importante para a gente, né? O que é de fato importante na sua vida? O que vai transformar a sua vida? Qual é a sua prioridade? Não sabe dizer não, porque às vezes não diz não. Quando você fala sim para outra pessoa, você está falando não para você. E a gente tem que inverter isso, começar a falar não em alguns momentos. Não é fácil falar não. Às vezes a pessoa não tem esse hábito. Mas o hábito, a gente pode mudar um hábito e aos poucos, eu sempre falo assim, a pessoa tem dificuldade de dizer não, fala aos poucos. Hoje você fala um não, daqui a pouco você fala outro não. E aí, à medida que você vai dizendo não para algumas coisas, você vai delegando algumas atividades, você vai tendo a capacidade de falar sim para você. É isso. Na verdade, é focar no sim, né, Pri? É focar no sim. Porque quando a gente fica focada no não, em dizer ou não o não, né? Isso drena muita energia da gente, né? Essa preocupação e essa sensação de que tá dando do contra, que não tá atendendo a expectativa, né? Agora, o que a gente tem que pensar é realmente assim, ó, quais são as escolhas que me direcionam para o que eu quero, né? Quais as escolhas que eu tenho que dizer, né, sim, e que vão me levar a ter os objetivos, alcançar os objetivos que eu tenho, né? A questão é que muitas vezes a gente não tem clareza também do que a gente quer, né? Eu vejo assim, né, depois da maternidade, o quanto que a gente se sente tão atropelada pela rotina e meio que se entrega também, né? E aí, assim, é o que você falou, se você encontrar com alguém na rua, achando a pessoa falar que tá correndo, então uma corrida danada é imensa, né? E se você perguntar para a pessoa assim, quais são os objetivos dela naquele ano, quais são os planos dela, dificilmente ela, né, muito pouca gente se dá o direito de se planejar, de definir objetivo, de lutar por aqueles objetivos, né? E um processo de organização e de estabelecimento de foco e tal, precisa disso, né? Precisa ter clareza para onde você vai, né? Então, assim, eu vejo, ontem mesmo, eu estava numa live à noite, e uma menina, até uma colega, não vou falar o nome não, vou contar o milagre sem contar o santo. E aí ela comentou assim, o que tira muita minha energia é trabalho de casa e tal. E eu sei que você ajuda muito nessa parte também, né? Se você não tem uma forma de fazer mais produtiva, você tende a ou deixar para lá ou ficar escrava naquela rotina sua ali, né? Que não acaba nunca mais. E ela tá falando disso, do desgaste dela, né? E aí eu fiquei pensando, assim, o quanto que até uma rotina de casa, assim, uma louça que você lava, uma coisa que você arruma em casa, se você entende o motivo de estar fazendo aquilo, você tem um propósito maior de estar fazendo aquilo, flui, né? Agora, se você acha que está fazendo só porque tem que ser feito, ou porque tem que fazer, ou porque você não tem escolha, vira muito sofrido mesmo, né? Não faz nenhum sentido. E eu vejo isso muito aqui em casa. O quanto que quando eu tô fazendo as coisas, ou quando o Willi tá fazendo as coisas, né? Ou os meninos, até porque mesmo Samuel, 3 aninhos, a gente já fica, né? Vamos guardar o brinquedo. Vai brincar com outro, então guarda esse, tava brincando. A gente fica nessa coisa toda. O quanto que é importante a gente entender o ganho que a gente tem pelos sims que a gente diz, né? E a questão de organizar e de cuidar, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, com o que a gente quer. Com o que a gente quer para nossa vida em casa, para nossa família, no nosso trabalho, né? Com as outras pessoas, um tempo pra gente, né? Eu te vejo muito falar também, vou acompanhando seu conteúdo, eu vejo você falar muito com relação a ter um tempo pra gente, né? Meu Deus, como que é importante isso, né?
E se a gente organizar tudo direitinho, a gente consegue priorizar esse tempo, né? Se a gente vai deixando a vida solta, no piloto automático, quando vê, já passou mais uma semana, mais um ano, e a gente está ali vivendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, reclamando as mesmas coisas e atraindo os mesmos problemas, né? Na medida que a gente reclama. Então, eu vejo com muita clareza, assim, o quanto que não importa o que a gente vai fazer, né? Não importa se é um trabalho de casa, se é um trabalho no escritório, se é um trabalho no próprio negócio, ou se é cuidando das crianças, ou se é... Seja o que for, né? Se a gente faz aquilo entendendo o motivo de fazer, pronto, a coisa tende a fluir, né? É porque às vezes você falou o negócio do trabalho de casa, e até de ter tempo mesmo, de ter uma missão de vida, igual no PNC. Qual que o Jerônimo Temer, ele fala muito do propósito, né? Qual o seu propósito maior? Não é ter tempo, é ter tempo para quê? Ter tempo só para falar que tem tempo? Não, é ter tempo para ter mais qualidade de vida, para passar mais tempo com seu filho, é para se dedicar a um projeto que está parado há muito tempo. E a mesma coisa da casa, ter tempo para arrumar a casa para quê? Porque se você não lavar a louça, não vai ter louça amanhã para comer. Se você não varrer a casa, se você não lavar o banheiro, então você não precisa de fazer tudo ao mesmo tempo. Lá no curso Organiza Mamãe eu falo, divide a casa em blocos, faz 15 minutos por dia, faz um pouco, chama a família, senta com a família para uma reunião familiar e senta e vê e pergunta para o marido o que ele pode fazer. Não é impor para o marido, ó, você vai lavar o banheiro. Às vezes ele quer lavar a louça. Ele tem, muitas vezes, um padrão. O meu marido, não, Ramon, ele brinca que ele pulava do berço com 6 meses para fazer a mamadeira dele, senão ele morria de fome. Então, ele faz muita coisa em casa. Foi isso até que foi um problema na minha casa, porque eu, como filha única, sempre tive tudo na mão e ele sempre fez tudo. Então, e às vezes o marido, muitas vezes, o homem, ele é criado num ambiente machista, onde o pai sempre trabalhou e a mãe sempre foi dona de casa. Então, ele não aprendeu a fazer as coisas. Então, é sentar para ele e falar, olha, eu estou sobrecarregada, o que você pode fazer? O que você pode... E assim, se ele decidir lavar o banheiro, deixa ele lavar o banheiro do jeito que ele quer lavar. Não vai lá e falar assim, ó, tá muito mal lavado. Desse jeito que você lavou aí, é melhor nem ele ter lavado. Deixa ele lavar do jeito, vai aos poucos falando, ó, vão dar um toque aqui, um toque ali. Mas sem brigar, porque se você começa já brigando, você já traz a pessoa contra você. Você tem que trazer a pessoa pro seu lado. Você falou do Samuel, eu também, Dudu, ele ainda usa fralda para dormir. Então ele tira a fralda dele, joga no lixo, ele troca a própria roupa dele, ele guarda os brinquedos, e se tem dia que eu tô correndo, já aconteceu isso, de eu falar assim, e aí é dia de brinquedo, tem que levar um brinquedo para a escola. E aí ele quer levar um herói que está no fundo da caixa. Aí ele tira todos os heróis. Eu falo, meu filho, pode deixar aí, quando a gente chegar, a gente guarda. Ele não admite, não, mamãe, tem que guardar. Por quê? Porque a gente vai plantando uma sementinha nele. De acordo com a idade dele, eu vou plantando uma sementinha. É para quando ele casar, ó, se for, ótimo, sorte da esposa. Mas é para ele mesmo, para quando ele estiver morando sozinho, a gente não sabe do dia de amanhã. Então, aos poucos, ele tem uma gaveta na cozinha, da altura dele, para ele ter autonomia, onde ele pega o talher, o prato, as vasilhinhas dele, copo. Ele tira as coisas da mesa e põe na pia. Então, a gente tem que trazer a família para a gente. E aí a gente tem um tempo pra gente. Você falou, né? Eu sempre falo, a gente tem vários papéis, igual eu citei no início, né? A gente tem vários papéis, mas e o papel do eu? Aquele papel que é o mais importante, porque quando a gente está bem com o nosso papel do eu, a gente reflete nos outros papéis. E não precisa de ser nada grandioso, porque a gente não consegue atender todos os nossos papéis num dia só. É impossível a gente atender os nossos papéis todos num dia só,
muitas vezes nem na mesma semana a gente consegue atender todos os papéis. Eu falo muito com as meninas da importância do planejamento, para a gente ter que o planejamento dá para a gente uma clareza. O planejamento ele tem que estar muito atrelado à nossa rotina. Então, hoje eu consigo fazer essa live, esse horário, porque a minha rotina de horário de almoço é essa. Eu consigo fazer as lives que eu faço segunda e quarta às 9 horas, porque a minha rotina noturna me permite. Eu não poderia fazer uma live às 10 horas da manhã. Então, o meu planejamento ele tem que estar muito atrelado à minha rotina. E dentro desse planejamento, a gente tem que planejar todos nossas atividades pessoais, profissionais. Não dá para ter, a gente tem que ter uma ferramenta de organização. Seja o planner da Organiza Mamãe, seja outro planner, seja a agenda não é tão interessante, porque a gente consegue só ver um dia só e a gente acaba se perdendo nos outros dias. Mas seja o Google Agenda, que a gente tenha uma visão maior, seja o Bullet Journal, que é um método também de organização. Então, dentro desse planejamento, a gente tem que ter uma ferramenta onde a gente consegue planejar todas as nossas atividades, todos os nossos papéis, sempre pensando num tempo para a gente, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 3 vezes por semana, 5 minutos, fazer um agradecimento, uma meditação. Eu, por exemplo, voltei para fazer atividade física, que eu tinha machucado o pé, parei. Então, 1 hora eu estava fazendo à noite, mas eu estava deixando o Dudu muito na frente da televisão. Então, eu optei por agora acordar mais cedo. Então, quando a casa está toda dormindo, o que eu estou fazendo? Eu faço meu trabalho de visualização com o meu mural dos sonhos, que a Nel até ensinou. Inclusive, eu ensino também no Organiza Mamãe. E recebi um feedback de uma aluna minha esse mês passado, falando que finalizou todo o mural dos sonhos dela nesse ano. Então, assim, é para deixar o coração cheio de alegria. E do lado do meu mural de sonhos, o que eu fiz? Eu coloquei um espelho. Então, eu visualizo tudo que está no mural de sonhos e falo para mim mesma, olhando para mim no espelho. Então, eu faço isso de manhã, faço minha atividade física 1h10 ali, enquanto a casa está dormindo. Então, eu optei por acordar mais cedo. A gente precisa de ter esse tempo para a gente. Seja sair com as amigas, seja ir na academia, igual eu falei, fazer um curso de inglês, uma leitura, fazer nada, ficar deitada lá na cama. O que eu já percebi, assim, a diferença para mim eu ter um tempinho para mim antes da casa acordar. Eu acordar antes dos meninos, antes do Will. Eu sei que às vezes isso é impossível, porque se a criança acorda 4h30 da manhã, acorda, gente, né? 5 horas da manhã acorda, gente. Mas se a gente conseguir acordar antes deles, o tempo que for antes deles, nossa, para mim, faz uma diferença imensa. Imensa. Eu tenho um tempo, assim, e às vezes eu nem tô vendo de fazer uma atividade física, de fazer um momento. Não. É só de ser acordada, é só de poder sentir que está viva antes da vida começar, sabe? Aquela coisa meio que, respirei, alonguei, vamos começar a vida. Tá tudo, a impressão que tem que tá tudo lá, e eu estou acordando e eu vou, sabe? Então, assim, é um detalhe que eu notei outro dia, assim, quando acontece de eu pular da cama, sabe? Aquela coisa que te acorda, já tá naquela coisa e tal. O quanto que isso drena minha energia, né? Acordar cedo, pra mim, faz bem pra caramba. Eu rindo muito, eu sou muito mais do dia que da noite. Agora, acordar cedo não é só acordar na hora do relógio, acordar cedo no sentido de ser antes deles, né? Então, às vezes eu começo as atividades realmente lá pelas 15h45 da manhã, porque eu tô resguardada, que ninguém vai ter levantado e eu consigo fazer as coisas com mais qualidade, sabe? Eu vejo isso, assim, como muito chave. Acho que cada pessoa tem que sentir o que é pra ela, né? Mas isso é uma coisa que pra mim faz muita diferença. Eu ter esse tempo ali, sabe? De conexão comigo mesmo, de manhã. E assim, igual você falou, cada pessoa sabe, né? Igual no curso Organiza Mamãe, tem essas 2 horas de mentoria individual, justamente porque o programa ele é personalizado. Eu não posso falar, você vai fazer isso, isso e isso, se para ela não resolve. Uma das coisas que drenam a nossa energia é o celular, né? A gente tem que tirar as notificações do celular. É uma coisa que a gente precisa de fazer, tirar as notificações. Não acordar e direto pegar o celular. O que eu faço para não esquecer? O celular tocou,
eu já desligo o soneca, desligo o despertador e coloco dentro da minha bolsa. Então, para eu não correr o risco de pegar o celular e para não esquecer. No caso, você que trabalha mais com celular, é um pouco diferente, né? Trabalha mais aí. Eu de manhã eu fico pouco no celular. Então, para eu não esquecer e para não cair, porque dá vontade sim de olhar, dá vontade de dar aquela olhadinha, mas a gente tem que evitar ao máximo, a gente tem que determinar o horário para ver celular e para ver e-mail. Porque senão a gente fica muito refém, muito escravo. A pessoa te mandou WhatsApp, você responde. A pessoa te manda um e-mail, você responde. Quando você vai ver, você chega lá, você só fez as coisas que as pessoas... Você só trabalhou na demanda do outro e não fez as suas coisas. Então, a gente tem que determinar horários. Eu sempre falo com as meninas da consultoria, do curso, determina horário. Eu atendi duas médicas, uma na sequência da outra, eu falo, entre duas consultas, entre três consultas, olha o celular. Uma delas era pediatra, então precisa de olhar mais o celular. Mas também não olhar, bateu ali o olho, viu que não é nenhuma urgência de paciente, tira o celular da mão, porque se acaba, você vai olhar o WhatsApp. Aí daqui a pouco você já está no Instagram, daqui a pouco você está no Facebook, daqui a pouco você está no Twitter. Quando você vê, já assim, foi assim uma hora. começa a procrastinação logo cedo, né, Pri? Quando E vê, aí o dia começa. passou inteiro, você não fez o que você queria ter feito, né? Agora, tem uma coisa também que eu acho com relação ao celular, e que tem a ver também com qualquer outro meio, né? De como televisão, rádio e tal. Quanto que é importante a gente ter atenção com o que a gente consome, né? Com o que a gente coloca para dentro. Então, às vezes você tá ali despretensiosamente, mas aí já vem aquela notícia, né? Que não sei quantos morreram, que não sei o que aconteceu, que uma tragédia ali, outra ali, ou novela, ou filme, ou não sei o que e tal. E aí, assim, o cérebro da gente não diferencia nem que é ficção, que é realidade, né? No caso de uma novela, de um filme, aquilo que a gente vivencia ali, aquela emoção que a gente vivencia quando a gente lê, quando a gente assiste, aquilo entra na gente como se a gente estivesse vivendo aquela situação, né? E isso impacta demais no emocional da gente, que é o que modula todo o nosso dia, as emoções do nosso dia, né? A partir daqueles sentimentos que a gente tem ali, a gente vai ter os pensamentos, a gente vai ter comportamentos e tal. Então, um dos cuidados que eu tenho, assim, muito grande aqui em casa com relação a isso também, sabe? Ao tipo de informação que eu consumo, sobretudo as informações logo cedo, antes, na hora que acordo, e à noite também, né? Porque são horas que pra gente conseguir dormir, pra gente conseguir descansar e tal. Quem tem filho pequeno, então, né? Que menina acorda, não sei, mas os meus acordam. Gente, Miguel tem 6 anos. Ele vivia vindo pra minha cama. Acontece, sabe? Com 6 anos, né? Tem dias que ele acorda até mais que a mulher, eles revezam, sabe? Tem épocas que é um, tem épocas que é outro e tal. Então, assim, eu não tenho uma garantia que eu vou ter uma noite ininterrupta, sabe? Eu não tenho essa Reparadora. garantia. Então, o que eu tenho que fazer é criar outros mecanismos de tornar a noite melhor possível na minha realidade, né? Uma delas é isso. É ter muito cuidado com o que a gente absorve, com o tipo de conversa que a gente tem, o tipo de papo que a gente alimenta, né? É muito comum, né? A gente vê, assim, por exemplo, às vezes uma pessoa está ali conversando com você e ela às vezes não está bem, mas aí você vai ali conversando, ela vai falando que esse problema, então, beleza, tal. Mas se você fica dando espaço, dando corda, quando você vê, você vai criando amizade de reclamação, né? Quer dizer, aquela amizade que a cola da amizade é reclamar. Então a gente tem muito cuidado com isso também, né? Com o tipo de coisa que a gente alimenta na vida da gente, de pessoas que a gente escolhe para estar perto da gente, né? Eu sempre falo, né, que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. E aí, assim, vale tanto a gente se aproximar das pessoas, quanto a gente ser essa pessoa, né? Que contribui para o outro e tudo. Então, assim, uma coisa que me ajuda muito a ter produtividade, a conseguir me organizar, a conseguir dar conta de tantos projetos, de tantas pessoas, de tantas demandas e tal. Ainda mais tem época de férias escolares, que a gente tá louca, né? Com isso tudo, assim, o que eu percebo é ter clareza do que eu quero, é alinhar as expectativas, saber que é possível fazer num período comum, né? Diferente do período de férias escolares, sabe? Quando a criança está doente. Entender também isso, né, Pri? Assim, os momentos que a gente passa, as variações que a gente tem.
Não é passar a mão na nossa cabeça, não, porque isso não leva a lugar nenhum. Mas é conseguir reconhecer e realinhar as expectativas, né? Eu acho que isso é muito importante. Por isso que aquela hora eu falei assim, qual o problema da gente ser ok, né? A gente não precisa ser Mulher Maravilha em tudo. Qual o problema da gente falar, olha, agora é época de férias escolares, eu não consigo cumprir tudo que eu tenho para realizar. Em fevereiro, a gente retoma. Então, fazer menos, mas fazer direito. Não é, por exemplo, também falar que vai fazer 10 coisas e chegar a fazer duas e falar assim, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Nossa Senhora, que pessoa é essa? Eu tenho que morrer porque não consegui cumprir nada. E uma das coisas muito importantes que eu falo, a gente falou, você falou da clareza, né? A importância do planejamento, falei da rotina, da gente estar alinhado ali a rotina. Dentro desse planejamento, a gente colocar todas as nossas atividades, tarefas e compromisso. O que é compromisso? É aquela coisa que tem horário marcado. Então, você tem um médico, você tem aula para dar, igual a Mel agora às 14 horas, tinha live às 13. Então, a gente tem um compromisso ali, diferente da tarefa, que é uma lavar louça, varrer a casa, pagar uma conta. Eu tenho que fazer, mas não necessariamente tem que fazer agora. Você falou, voltando só naquele assunto da casa, né? Que às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer as atividades da casa. Eu falei, né, da gente dividir a casa em blocos, fazer 15 minutos, deixar a atividade um pouco mais gostosa, pôr uma música alta, ouvir um audiobook enquanto tá fazendo a atividade. E dentro desse planejamento, a gente tão importante a gente colocar a duração de cada atividade. Por que eu não gosto de fazer o planejamento diário, acordar de manhã e sair listando tudo que eu tenho que fazer? Porque a gente não sabe o tanto de coisa que a gente tem para fazer. Então, eu até criei uma planilha simples. Quem quiser pode ir na bio do meu Instagram aqui e falar, Priscila, me manda aquela planilha de Excel. Eu fiz uma planilha simples no Excel, onde tem tarefa, a todas as atividades, a pessoa descarrega ali tudo que ela tem que fazer. Coisa grande, pequena, projeto grande, objetivo, meta pequena, grande, tudo. Porque a gente sempre tem, é impossível a gente fazer tudo. A gente vai tirar alguma coisa daquela planilha ali e vão outras coisas aparecer. A gente nunca acaba tudo que a gente tem que fazer. E aí, na outra coluna tem assim, o que é importante, o que é urgente e o tempo de duração de cada atividade. Então, ali você consegue filtrar o que é importante, o que é urgente, o que é tarefa, o que é compromisso, quanto tempo. Então, por exemplo, você tem 2 reuniões e tem que marcar pediatra. Para marcar pediatra, você precisa de só 5 minutos. Então, e daqui 2 dias, para levar o filho no pediatra, você vai sair de uma média de 2 horas. Então, por isso é tão importante a gente fazer esse planejamento com um tempo de duração, não só enchendo a lista de coisas para fazer, sem avaliar se vai dar tempo ou não. Por isso que às vezes a pessoa chega com aquela sensação, preciso de um dia com 48 horas. Porque ela não avaliou o número de atividades, ela não avaliou quanto tempo que ela vai gastar. Às vezes é importante a pessoa, às vezes até parar, perder teoricamente uns minutos e respirar e avaliar. Para eu fazer essa aula, eu vou precisar desse material, vou deixar minha água aqui, vou deixar isso aqui pronto, para na hora que você começar a fazer, você não parar. Porque às vezes... investimento, né? É investimento. Você investe em 10 parando, né? De tempo, assim, né? Aquela lei de Parkinson, que o morro de rico é a mais pura verdade, né? Você fica... Às vezes você fica assim, um mês adiando fazer uma atividade que na hora que você começar, você vai fazer em meia hora. Então você teria 1 mês e meia hora para fazer, mas como você sabe que dura só meia hora, você deixa para meia hora final, né? Ou então, quem é ansioso, começa, né? Faz aquele tanto... Mas aí sempre deixa um restinho para fazer depois, já viu isso? Então, se a gente cria aquela... Se joga na atividade, né? Faz aquela atividade lá. E aí... Mas ao invés de você concluir, dizer, olha, acabou, já fiz. Com um prazo, para daqui a 1 mês, você deixa aquele rabinho para fazer, sabe? Aquele... Tipo, igual trabalho de escola. Ah, já fiz o trabalho, tudo, mas falta imprimir. Então, você já fez, criatura, porque você não imprime, já põe o negócio pronto de uma vez, já resolve. Não.
Você quer criar aquela situação que te faz ficar preso com aquela preocupação. Não, mas dá muito tempo, algum mês. Aí na última meia hora você vai imprimir um negócio. Né? Para a gente poder mudar de hábito, a gente tem que entender qual que é a lógica que está funcionando, está operando, né, na gente. E aí, a partir da gente conhecer essa lógica, que a gente segue esses padrões, essas crenças, esses hábitos que muitas vezes vêm de família, outros que a gente aprende nos meios com que a gente convive, outros que são vícios mesmo, né? E para a gente poder romper com isso e criar uma nova realidade, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, né? Saber as escolhas que a gente tem que fazer. E essa lei de Parkinson, assim, ela me ilustra muito isso, né? O quanto que a gente tende, é muito louco, assim, né? Ou se jogar na atividade no começo ou deixar ela para o final, mas se como for, procrastinamos, né, Pri? A gente precisa saber lidar com isso, para lidar, precisa aceitar isso e entender o que faz a gente procrastinar, né? Qual que é o ganho direto que a gente tem procrastinando, né? O que a gente insiste, né? Se conhecendo, entendendo quais são os nossos hábitos, para a gente poder perceber se aqueles hábitos estão nos ajudando ou se estão nos estressando, né? Estão drenando nossa energia, para a gente poder mudar, se for o caso, né? E é possível mudar o hábito, né, Mel? Porque às vezes a pessoa acredita que não. Ah, eu já nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou exemplo, assim, eu era uma pessoa, fazia algumas coisas intuitivas de organização, mas eu não era organizada. Eu sempre falo, gente, organização não é dom, é decisão de dar o primeiro passo, é decisão de querer mudar. E o hábito é assim, a gente tem a neuroplasticidade mental que nos permite aprender coisas novas, senão a gente nunca ia estar aprendendo coisas novas, né? Inclusive, substituir um hábito. Então, é avaliar o que te traz problema e o que você pode substituir. No livro O Poder do Hábito, ele dá o exemplo do Alcoólicos Anônimos. A pessoa tem uma rotina de beber para se sentir, para saciar aquela emoção, se sentir pertencente. E aí, o que ela mudou? Ela mudou a rotina. Então, em vez dela beber, ela vai sair com os amigos e vai também se sentir pertencente àquele grupo. Então, é avaliar o que a gente pode mudar. Não existe mudança de hábito em 21 dias. Isso é mito. No livro Até Milagre da Manhã fala que é mito. A gente precisa de um tempo maior para mudar a rotina, mas é possível, completamente possível mudar. Você falou da gente avaliar, da gente se entender. Tem uma questão que às vezes a gente deixa para fazer o mais difícil de manhã. A gente acha que assim, acordou faz o mais difícil. Mas às vezes a pessoa não tem aquele hábito de acordar, acordei. Não, às vezes a pessoa acorda mais devagar. E aí, se ela deixa para fazer de manhã, que ela tá mais devagar ou mais difícil, ela nunca consegue finalizar. Então, a gente tem que entender qual que é o nosso padrão de atenção, qual o momento que a gente está com a atenção mais em alta, que a gente está com mais disposição, mais foco, para a gente deixar o mais difícil, o que demanda mais, para esses momentos. E quando a gente está mais devagar, a gente deixa para pagar uma conta, lavar uma louça, passar uma roupa que não demanda muito do nosso cérebro. Então, a gente tem que se entender. Por isso, sempre a gente tem falado aqui, né, nessa live inteira, da importância da gente se entender, para a gente se perceber. E aí você consegue, na hora de fazer seu planejamento, deixar o mais difícil para o momento que você está mais ágil, seu pensamento está mais ágil. Conta aí, para quem está chegando aí, ó. Conta aí, até que dias que estão abertas as inscrições da consultoria do Verniz da Mamãe. Como é que a pessoa faz para falar com você? Tem um link na minha bio falando lá todos os módulos, bem explicado todo o curso. E também tem o link lá para efetuar a compra do curso. A gente vai ficar aberto para mais uma semana. Então, até na semana que vem, até dia 23, a gente está aberto. Depois a gente encerra as inscrições. Então, ainda dá tempo. Né? Às vezes a pessoa acha que o ano já acabou. Não, o ano ainda não acabou. Ainda tem alguns dias aí. Assim, não, a hora é agora, né? Se poder fazer alguma mudança... Ou é agora, ou não... Porque assim, a gente tem essa coisa de ficar esperando segunda-feira para começar o regime, né? O ano novo para começar uma mudança de hábito. Gente, pelo amor de Deus, já passou disso, né? A hora é agora, a hora do dia é hoje, é o momento de começar. Se você começa a fazer
um trabalho desse, né, no dia de hoje, eu tenho mais motivo para comemorar o Natal, mais motivo para comemorar o Ano Novo, né? Nossa, mas de hoje até, sério, de hoje até o Natal tem coisa pra caramba pra fazer, e assim, motivo, sabe? Coisas que eu sei que vão deixar mais feliz lá, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente aprende, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho mais de organização, é isso, né, Pri? O quanto que o tempo nosso é valioso e a gente que dá valor para ele. Quer dizer que você não tem tempo e que o ano já acabou, tem coisa errada aí mesmo, né? Não, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Se vocês forem ver o meu planejamento, vocês vão ver que tem muita coisa. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. O ano ainda não acabou. Abordados computadorizados, ela falou, né? Aquela hora que eu perguntei se a pessoa está cansada ou se ela chega com a sensação de dever cumprido, ela escreveu, não sei nem se ela está mais na live, ela escreveu sensação cansada de que não fiz nada que queria. Aí ela pôs, Mel, em relação ao tempo, cada dia penso mais que estou sem tempo, mas sei que é falta de organização e planejamento em minha rotina. Foi o que a gente falou aqui, né, da importância de planejar, de saber a duração das atividades, de entender que a gente diminuir as nossas expectativas, né? De entender que a gente vão sempre tirar algumas coisas do nosso planejamento. A gente tirou lá dessa planilha de Excel, coloquei no meu planejamento a minha ferramenta de organização, realizei, saiu ali, já fiz, mas outras coisas vão aparecer, vão surgir. E Pareto também, né? Nossa Senhora, histórico, 80-20, né? Nossa, aquilo ali, vou te falar, se a gente for sério, se a gente começar a se colocar, a ter que fazer tudo que a gente tem para fazer, a gente não, entendeu? Porque não acaba, gente. O trabalho, as ideias, as demandas, isso é tudo infinito, né? Então, o que a gente tem que fazer mesmo é saber definir prioridade e fazer aquilo, desapegar do resto, né? Entender assim, bom, quais são as 2, 3 coisas que hoje eu vou fazer que vai fazer diferença para mim, né? Então, assim, hoje, tá aqui nessa live, eu sei uma coisa que faz diferença, uma coisa que me faz me sentir bem, eu queria muito, né? Tanto tempo que eu tava tentando combinar com você. Então, assim, é uma coisa que tava na minha lista ali, que eu priorizei, né? Com a aula, tem aula daqui a pouco, isso é uma coisa importante e tal. Tem mais 2 ou 3 coisas, só acabou. Agora você vai olhar na lista, tem um monte de coisa para fazer. Mas dá para fazer tudo? Não dá. Isso não é também o objetivo, sabe? A gente às vezes fica querendo, não acha bonito, né? Fazer uma lista de 1000 coisas para fazer. Então, assim, não é isso, né? O que faz diferença na sua vida são poucas coisas, é 80-20. É aquele 20% que vai trazer 80% do resultado, né? Contra aqueles 80% de um monte de coisa para fazer que, no fim das contas, você bater no liquidificador não dá nem importa, né? Não deu um resultado, mas você ficou ali se ocupando aquele tempo ao invés de produzir. Ao invés de sair com a sensação de que valeu a pena viver aquele dia, vale a pena se desenvolver aquele dia, contribuir com as pessoas, né? Então, assim, uma coisa que eu estou sempre atenta é nessa coisa de prioridade, né, Cris? Assim, o que é importante mesmo? A gente corre tanto para conseguir o que na vida? A gente está correndo, trabalhando, fazendo esse monte de coisa. Para quê? Para poder ficar tranquilo com a família, ter momentos em família. Aí, na hora que é o momento da família, a gente está ali correndo, pensando outras coisas, está com a cabeça ligada, sabe? Então, assim, o que eu acho importante mesmo é a gente ter clareza do que a gente quer e a gente certificar todos os dias se as ações da gente naquele dia estão nos levando para o que a gente quer. Por mais que a gente possa ter problema, mais que a gente tenha uma pilha de coisa para resolver, um monte de motivo para reclamar, mas nada disso, nem mergulhar nessas atividades para resolver e nem se envolver nesse monte de reclamação vai nos fazer sair dessa situação e conseguir o que a gente quer. A única coisa que pode nos levar para ter o que a gente quer, a gente ter realmente os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos da gente alinhados com aqueles objetivos da gente, né? E priorizar, saber priorizar, né? Saber escolher, saber deixar aquela coisa. Tem aquela imagem, né? Da mãe que fica ali fazendo aquele malabarismo cheio de coisas, né? Tantos papéis, já que a gente está falando tantas coisas dos papéis. Será que quem que é mesmo que a gente não quer deixar cair, né? Um trabalho que fala tanto e que quer que as pessoas sejam multitarefas, né? Um tempo que está mais que provado que não existe, né? Que as pessoas são excelentes exatamente por fazer uma coisa de cada vez. Que é impossível a gente ser monotarefa, né? E o mundo o cérebro tem que ter multitarefa, tem que fazer um monte de coisa, tem que...
E é totalmente diferente do que a ciência diz, né? Tem que ser monotarefa, né? Fazer uma atividade. Se você não consegue cumprir essa atividade toda hoje, deixa para terminar amanhã. Mas não é começar aqui, daqui a pouco você faz uma outra, depois você faz outra. Então você tem vários começos e poucos fins. Seu cérebro ele gasta 30% de energia pulando de uma atividade para outra. E aí o que eu ia falar é o seguinte: se eu tenho que entregar um relatório hoje, eu não vou colocar no meu planejamento que é aquele relatório para hoje. Eu vou colocar lá para sexta-feira, que eu tenho que entregar hoje. Então, na sexta-feira, eu faço. Porque às vezes o chefe vai chegar e falar assim: ó, eu tenho uma reunião terça-feira de manhã. Ó, tem uma reunião às 15 horas na terça-feira. Isso ele me falou lá na quinta-feira. Então, eu não vou colocar que eu tenho esse relatório para ele apresentar na reunião dele na terça-feira. Eu vou colocar lá na sexta-feira já para eu fazer esse relatório. Aí ele chega na terça e fala assim: cadê aquele relatório? Aí, mas eu não fiz ainda não, é para agora 3 horas? Não, mas eu te falei na sexta-feira, por que você não fez? A reunião adiantou. E aí? Né? Você não fez o relatório que você podia ter feito na sexta-feira. Então, não é porque eu tenho que entregar hoje que eu tenho que colocar hoje. E é importante a gente ter prazo, a gente trabalhar com prazo. Por que às vezes em casa a gente não consegue realizar tanto que a gente consegue realizar no trabalho? Porque geralmente no trabalho a gente tem esses prazos. E em casa a gente deixa mais solto, né? A Emily tá falando: preciso retomar meus estudos para concurso e não consigo. Né? Por que não colocar uma meta, né, Mel? Fazer a meta SMART. O que ela quer passar no concurso? Quando? Por que não começar a estudar hoje? Qual que é o prazo? Qual que é ganhos, né, que ela vai ter com isso? Qual que é o grande motivo para passar? Porque se demanda um concurso é do outro, né? Ah, eu tenho que estudar para concurso porque estão me cobrando, porque vai ser importante, fulano acha que eu tenho que passar. Porque quando é a gente mesmo que quer, a gente dá um jeito, né? Então, às vezes, o que está faltando é clareza mesmo, entender qual que é o motivo mesmo, né? Eu não estou conseguindo ver todos os comentários. Alguém falou que parou de cobrar o marido e os filhos e agora todos ajudam. Ela parou de reclamar, né? Então, a importância da gente não reclamar, não exigir, não obrigar que a pessoa faça. Foi o que a gente falou, né? Aqui, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu não vou render esse assunto agora porque eu não posso mesmo, mas é um assunto top pra gente falar também. Sobre as linguagens do amor. Na hora que você estava falando sobre essa questão do marido e tal. Porque, assim, tem maridos que têm na linguagem do amor os atos de serviço, né? Isso traz uma dinâmica familiar diferente, o meu também. Depois e aí, eu percebi que... mesmo jeito que eles estão... Eles fazem as coisas numa boa, assim, diferente de outros homens que têm mais dificuldade de se envolver coisa de casa, mas eles se sentem amados e têm uma casa arrumada também. Porque a linguagem de amor separada é a mesma que você espera, né? Então, assim, ai, mas isso é papo outro dia, Pri, porque é muito assunto. Vai lá da sua aula. Ó, beijo, amei falar com você. Sucesso na sua Muito obrigada. Do Organiza Mamãe. Meninas, vão lá no link da bio dela para conhecer mais. Chama a Pri no WhatsApp, tirem as dúvidas, viu? E aproveitem, porque ó, a definição de 2020 começa agora. Beijo, beijo. Tchau, obrigada, tchau. Mel. Obrigada, meninas. Tchauzinho.